Meu nome é Evandro, tenho 31 anos e moro aqui em Anápolis mesmo, no setor central. Março de 2019 foi o mês mais escuro da minha vida, cara. Eu estava literalmente no fundo do poço, sem trabalho, sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma. A metalúrgica onde eu trabalhava há 5 anos fechou as portas por causa da crise que estava devastando o país. Minha esposa, Carla, tinha me deixado 2 meses antes, levando nosso menino de 6 anos, o Gabriel. Ela disse que não aguentava mais me ver daquele jeito, deprimido, sem rumo. Doeu muito, mas eu entendia ela. Eu mesmo não me suportava mais. O apartamentinho que eu alugava no setor central estava com 3 meses de atraso no aluguel e o proprietário já tinha me dado o ultimato. Eu passava os dias inteiros no sofá, olhando fotos do meu filho no celular e chorando sozinho. Foram 3 tentativas de suicídio fracassadas naquele período, cara. Uma vez tentei me enforcar com o cinto no banheiro, mas a barra do chuveiro quebrou. Os vizinhos ouviam meus gritos de desespero durante a madrugada, alguns até batiam na parede pedindo silêncio. O pior era que eu tinha contraído uma dívida com um agiota conhecido como Marquinhos, um cara perigoso que atuava na região. Eu tinha pegado R$3.000 emprestados para tentar salvar meu casamento, levando a Carla para jantar em lugares caros, comprando presentes. Tudo inútil. O dinheiro acabou e ela mesmo assim foi embora, me deixando com uma dívida que crescia todo dia. Na quinta-feira daquela semana, o Marquinhos apareceu na porta do meu apartamento com 2 capangas. Ele era um homem baixo, gordo, com uma cicatriz no rosto que ia da testa até o queixo. Evandro, ele disse com aquela voz rouca, você tem até sexta-feira para me pagar os 5.000 que você me deve com os juros. Se não pagar, eu quebro suas pernas e depois vou atrás da Carla e do moleque. Aquela ameaça me deixou ainda mais desesperado. Eu sabia que o Marquinhos não estava blefando. Ele já tinha quebrado as pernas de outros devedores no bairro. Passei a madrugada inteira acordado, pensando em como conseguir aquele dinheiro. Vendi minha televisão, meu computador, até minha aliança de casamento, mas consegui apenas R$800. Na sexta-feira de manhã, eu estava caminhando sem rumo pelo centro da cidade, completamente perdido. Foi quando passei em frente a um sebo antigo na Avenida Brasil, bem no coração de Anápolis. A vitrine estava cheia de livros empoeirados, objetos antigos, coisas que pareciam ter décadas de idade. Algo me puxou para entrar naquela loja. O dono era um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos, chamado Antônio. Ele estava sentado atrás do balcão, lendo um jornal velho. Quando me viu, ele levantou os olhos e eu notei algo estranho. Era como se ele já estivesse me esperando. Procurando algo específico, rapaz? Ele perguntou com uma voz pausada e grave. Eu disse que estava apenas olhando, mas ele se levantou e foi até uma estante no fundo da loja. Voltou carregando um livro de capa preta, bem grosso, com letras douradas meio apagadas. Isso aqui pode ser do seu interesse, ele disse, colocando o livro na minha mão. O título estava em latim, ou alguma língua que eu não conhecia, mas havia uma tradução pequena embaixo. Grimório das Sombras Eternas. O livro era pesado, muito pesado para o tamanho que tinha. As páginas eram amareladas, algumas pareciam ter manchas escuras que poderiam ser sangue antigo. O Antônio me cobrou apenas R$20 pelo livro, dizendo que era coisa antiga de família e que estava na loja há décadas. Quando ele falou isso, seus olhos pareciam assombrados, como se ele quisesse se livrar daquele objeto o quanto antes. Voltei para casa com o livro debaixo do braço, sem saber direito por que tinha comprado aquela coisa. O prazo do Marquinhos vencia em algumas horas. Eu não tinha o dinheiro e estava prestes a apanhar ou coisa pior. Sentei no sofá e abri o livro pela primeira vez, começando a folhear aquelas páginas antigas. Foi então que começou a acontecer coisas que mudaram minha vida para sempre. Naquela mesma noite, quando abri o livro no quarto, coisas muito estranhas começaram a acontecer no meu apartamento.
Eram umas 9 horas da noite quando abri o Grimório pela primeira vez no meu quarto. O livro cheirava a mofo e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me dava arrepios. Comecei a ler as primeiras páginas, que falavam sobre contatos com entidades superiores e pactos de poder. Achei que era bobagem, coisa de filme, mas continuei lendo mesmo assim. Por volta das 11 da noite, meu celular começou a tocar sozinho. Não era uma ligação normal. O aparelho simplesmente tocava, mas quando eu atendia, só ouvia um silêncio pesado do outro lado. Isso aconteceu umas 4 vezes seguidas, sempre no mesmo intervalo de 10 minutos. Pensei que fosse defeito do aparelho, mas achei estranho nunca ter acontecido antes. À meia-noite em ponto, meu cachorro Thor começou a agir de forma muito estranha. Ele era um vira-lata dócil que eu tinha há 3 anos, nunca deu problema com nada. De repente ele começou a rosnar para o canto vazio da sala, com os pelos arrepiados, parecendo ver algo que eu não via. Tentei chamar ele para o quarto, mas ele se recusava totalmente a entrar. Foi aí que notei a primeira coisa realmente bizarra. Fui ao banheiro escovar os dentes e quando abri a torneira, a água saiu escura por uns 5 segundos. Não era ferrugem comum. Era uma água quase preta, viscosa, com um cheiro horrível. Depois voltou ao normal, cristalina como sempre. Liguei para a administração do prédio, mas o porteiro disse que ninguém mais tinha reclamado de problemas na água. Às 3 da manhã, o celular tocou novamente. Dessa vez atendi meio irritado, esperando ouvir o silêncio de sempre. Mas ouvi uma voz masculina, grave, sussurrando meu nome. Evandro, Evandro. Era tão baixo que quase não deu para entender, mas eu tinha certeza de que alguém estava falando comigo. Desliguei rapidamente e tirei a bateria do aparelho. No dia seguinte, sábado, encontrei algo que me deixou completamente perturbado. No guarda-roupa do meu quarto, na poeira que se acumulava no fundo, havia desenhos estranhos. Eram símbolos que eu nunca tinha visto. Feitos com o dedo na poeira, formando um círculo com várias marcas ao redor. Eu moro sozinho, cara. Ninguém mais tem chave do apartamento. Durante o fim de semana, o Thor continuou agindo de forma estranha. Ele não comia direito, ficava o tempo todo olhando para cantos vazios, às vezes latindo no meio da madrugada sem motivo aparente. Na segunda-feira de manhã, quando acordei para procurar emprego, encontrei ele morto na sala. Não tinha marca nenhuma de violência, ferimento, nada. Ele simplesmente estava ali, deitado, como se tivesse adormecido para sempre. O veterinário que veio buscar o corpo disse que nunca tinha visto algo assim. Parece que o coração dele simplesmente parou, ele falou, balançando a cabeça. O Thor era jovem, saudável. Não fazia sentido. Chorei muito naquele dia. Além de tudo que estava passando, ainda perdi meu único companheiro, mas as coisas ficaram ainda mais estranhas durante a semana. Toda manhã eu acordava com arranhões pequenos nos braços e nas costas, marcas que definitivamente não estavam lá quando fui dormir. Eram sempre 3 riscos paralelos, como se fossem feitos com unhas. Pensei que pudesse ser eu mesmo me arranhando durante o sono, mas as marcas eram muito precisas, muito simétricas. Os vizinhos começaram a reclamar de barulhos estranhos vindos do meu apartamento durante a madrugada. A dona Conceição, que morava ao lado, disse que ouvia passos pesados e algo como móveis sendo arrastados, sempre por volta das 3 da manhã. Mas eu dormia sozinho e não mexia em nada. Pelo menos não conscientemente. Na quinta-feira à noite, exatamente uma semana depois de ter comprado o livro, decidi tentar fazer o primeiro ritual que estava descrito no Grimório. Era algo sobre estabelecer contato com entidades superiores. Eu estava desesperado, sem dinheiro, com medo do Marquinhos e precisando de qualquer ajuda, até mesmo sobrenatural. Acendi 3 velas pretas que consegui numa loja esotérica e comecei a recitar as palavras em latim. Na quinta tentativa do ritual,
algo aconteceu que mudou tudo. Eram exatamente 3h17 da manhã quando ele apareceu no meu quarto. Quando o relógio marcou 3h17 da manhã, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo, mas o quarto não ficou escuro. Havia uma luz estranha, meio azulada, vinda de lugar nenhum. O ar ficou gelado de repente, tanto que eu podia ver minha própria respiração saindo como vapor. Foi aí que ele apareceu, bem na minha frente, como se tivesse saído do nada. Era um homem alto, devia ter uns 1,80 m, vestindo um terno preto impecável. Cabelos grisalhos penteados para trás, rosto sem rugas, mas com uma expressão que parecia carregar séculos de experiência. Ele parecia um desses empresários bem-sucedidos que você vê nos shoppings de Anápolis, mas havia algo muito errado com seus olhos. Eles refletiam meu rosto, só que distorcido, como se eu estivesse olhando num espelho quebrado. Evandro. Ele disse meu nome com uma voz que ecoava diretamente dentro da minha cabeça, não pelos meus ouvidos. Sei exatamente pelo que você está passando, meu jovem. Perda, desespero, humilhação. Conheço bem esses sentimentos. Ele falava devagar, com um sorriso que não chegava aos olhos. Tentei falar, mas minha voz não saía, como se minha garganta estivesse fechada. Ele caminhou pela casa como se conhecesse cada canto. Passou a mão nos móveis, olhou as fotos da Carla e do Gabriel na estante. Sua esposa era bonita, ele comentou, segurando a foto do meu casamento. E seu filho? Que menino lindo. Deve ser difícil saber que eles estão longe, que outro homem talvez esteja ocupando seu lugar. Essas palavras me doeram mais que qualquer soco. Você quer sua família de volta, não é? Ele continuou, sentando na minha poltrona como se fosse o dono da casa. Quer ter dinheiro para dar o melhor para eles? Quer que as pessoas te respeitem em vez de te olharem com pena? Cada palavra dele era como se alguém estivesse lendo minha mente, falando exatamente aquilo que eu mais desejava no mundo. Foi quando ele se apresentou, se levantando da poltrona com elegância. Meu nome não importa, mas você pode me chamar de Senhor L. Estou aqui porque você me chamou, porque leu as palavras certas, no momento certo. Ele ajeitou a gravata e sorriu de novo, mas dessa vez notei que seus dentes pareciam mais afiados que o normal, principalmente os caninos. Posso devolver tudo que você perdeu, Evandro. Ele continuou caminhando até a janela. Sua esposa, seu filho, sua dignidade, seu respeito e muito mais. Posso fazer você rico além dos seus sonhos mais ambiciosos. Ele gesticulou para a cidade lá fora. Imagina ter uma casa grande, carros importados, conta no banco com milhões, pessoas se curvando diante de você. O mais perturbador é que ele parecia sincero. Não era como nos filmes onde o demônio é óbvio e assustador. Ele era convincente, elegante, falava como um empresário fazendo uma proposta de negócios. Mas, ele pausou, me olhando direto nos olhos. Como toda proposta boa, esta tem suas condições. Nada na vida é de graça, principalmente o poder verdadeiro. Tentei perguntar que tipo de condições, mas ele levantou a mão, me interrompendo. Antes de falarmos dos detalhes, deixe-me mostrar algo que vai ajudar você a decidir. Ele tirou do boleto interno do terno um celular ultramoderno, diferente de qualquer modelo que eu já tinha visto. A tela era cristalina, parecia que as imagens saíam de dentro dela. Ele me mostrou vídeos que me deixaram em choque. A Carla chorando no quarto dela, dizendo para a irmã que ainda me amava e que tinha cometido um erro. O Gabriel desenhando na escola, fazendo um boneco que claramente era eu, e escrevendo embaixo, meu papai. Vi também pessoas que me conheciam falando sobre mim com respeito, como se eu fosse alguém importante e poderoso. Tudo isso pode ser realidade, Evandro, ele disse guardando o celular. Sua ex-mulher implorando para voltar, seu filho te admirando, pessoas te respeitando e até te temendo quando necessário. Você pode ter tudo,
Absolutamente tudo. Ele pausou, me olhando com uma intensidade que me dava calafrios. Mas primeiro, preciso saber se você tem coragem para aceitar minha proposta. Ele se aproximou de mim, tão perto que eu podia sentir que não havia calor saindo do corpo dele, só frieza. Amanhã à noite, mesma hora, eu volto para ouvir sua resposta. Pense bem, Evandro. Pense em tudo que você tem a ganhar. E com essas palavras, ele simplesmente desapareceu, como fumaça escura que se desfez no ar. Passei o dia inteiro pensando naquele encontro bizarro. Parte de mim tentava se convencer de que tinha sido um sonho, uma alucinação causada pelo estresse e pela depressão. Mas eu sabia que tinha sido real. O cheiro de enxofre que ficou no ar, a sensação de frio que demorou horas para passar, tudo aquilo tinha acontecido mesmo. O Marquinhos apareceu na minha porta por volta das 5 da tarde. Ele não veio sozinho. Trouxe os mesmos 2 capangas da semana anterior, só que dessa vez eles carregavam um taco de beisebol e uma chave inglesa. Evandro, meu filho, ele disse com aquele sorriso falso. Chegou a hora de acertar as contas. Cadê meus 5.000 reais? Tentei explicar que estava correndo atrás, que tinha vendido tudo que podia, mas ele não queria ouvir desculpas. Você teve uma semana inteira, rapaz. Agora ou você me paga, ou a gente vai ter que ensinar umas lições para você. Um dos capangas bateu o taco na palma da mão, fazendo um barulho seco que me deu arrepios na espinha. Foi aí que aconteceu algo inexplicável. Do nada, o celular do Marquinhos tocou, ele atendeu e ficou uns 5 minutos conversando baixinho. A expressão dele foi mudando durante a ligação, de irritação para surpresa, depois para algo que parecia medo. Quando desligou, ele me olhou de forma diferente, como se tivesse visto um fantasma. Mudança de planos, ele disse para os capangas, fazendo sinal para eles guardarem as armas improvisadas. Parece que o Evandro aqui tem uns contatos que eu não sabia. Ele se aproximou de mim, mas agora sem a arrogância de antes. Você ganhou mais uma semana, mas só uma. Se não pagar até sexta que vem, nem seus amigos vão poder te ajudar. Depois que eles saíram, fiquei confuso. Eu não tinha contato nenhum. Ninguém que pudesse ter ligado para o Marquinhos me defendendo. A única explicação possível era... Não, isso seria loucura pensar. Mas no fundo eu sabia que tinha sido o Sr. L de alguma forma. Ele tinha me mostrado ontem que podia fazer coisas impossíveis. Às 3h17 da manhã em ponto, ele apareceu novamente. Dessa vez, não houve todo aquele teatro das velas se apagando. Ele simplesmente se materializou na minha sala, sentado na poltrona, como se tivesse estado ali o tempo todo. Espero que tenha pensado bem na minha proposta, Evandro, ele disse, cruzando as pernas elegantemente. Antes de decidir, eu consegui falar dessa vez. Preciso saber exatamente o que você quer em troca. Ele sorriu, parecendo satisfeito com minha pergunta. Inteligente. Gosto de pessoas que fazem as perguntas certas. Ele se levantou e começou a andar pela sala, as mãos para trás, como um professor dando uma aula. É muito simples, ele explicou. Você assinará um documento com seu próprio sangue, selando nosso acordo. Em troca, eu te darei prosperidade além dos seus sonhos mais ambiciosos. Dinheiro, poder, influência, tudo que um homem pode desejar. Ele pausou, me olhando diretamente. Mas quando eu precisar de você para algumas tarefas, você fará exatamente o que eu pedir. Que tipo de tarefas? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Ele riu baixinho, um som que ecoou pela casa toda. Coisas que testarão sua humanidade, Evandro. Às vezes você terá que convencer pessoas a tomarem decisões ruins. Às vezes terá que plantar sementes de discórdia. Às vezes... Ele pausou. Coisas mais complicadas. Ele voltou a pegar aquele celular estranho e me mostrou mais vídeos que me deixaram de boca aberta.
A Carla estava no telefone com uma amiga, dizendo que sonhava comigo toda noite e que queria tentar mais uma vez. Meu filho Gabriel tinha desenhado meu rosto na escola, mesmo sem me ver há meses, e a professora estava impressionada com a perfeição do desenho. "Veja isso", ele disse, mudando para outro vídeo. Era uma mansão linda nos arredores de Anápolis, com piscina, jardim enorme, garagem para 6 carros. "Isso pode ser seu em questão de semanas, e isso aqui..." Mostrou uma tela de computador com uma conta bancária contendo mais de 5 milhões de reais. Seu nome, sua conta, seu dinheiro. Mas o que mais me impressionou foi o último vídeo. Eram pessoas da cidade, gente que eu conhecia, falando sobre mim com um respeito que eu nunca tinha visto. O próprio Marquinhos aparecia conversando com alguém, dizendo que eu era protegido e que ninguém devia mexer comigo. Era como se eu fosse alguém poderoso, temido, respeitado. "Saiba, Evandro", ele disse guardando o celular, "que cada favor que eu faço, cada poder que eu concedo, tem seu preço na sua alma. Você se tornará meu, como posso dizer, funcionário. E funcionários obedientes são sempre recompensados, mas funcionários rebeldes." Ele não terminou a frase, apenas sorriu de forma perturbadora. Ele tirou do terno um pergaminho amarelado, antigo, com escritas que eu não conseguia ler. "Este é nosso contrato, simples, direto, sem pegadinhas jurídicas. Você assina com seu sangue, eu cumpro minha parte e você cumpre a sua quando eu pedir. Tem até amanhã à noite para decidir. Depois disso, a oferta expira para sempre." Passei o dia seguinte numa agonia terrível. De manhã, fui ao centro de Anápolis tentar conseguir algum emprego, qualquer coisa para juntar dinheiro e pagar o Marquinhos. Mas toda a porta que eu batia, a mesma resposta: "Não temos vagas, deixe seu currículo, vamos ligar se aparecer algo." Era sempre a mesma humilhação, o mesmo olhar de pena. Voltei para casa no final da tarde completamente derrotado. Liguei para a Carla, tentando conversar com o Gabriel, mas ela disse que era melhor eu não ligar mais, que estava tentando seguir a vida dela. "Evandro", ela falou, "você precisa se ajudar primeiro, depois a gente conversa sobre o Gabriel." E desligou na minha cara. Fiquei olhando para aquele pergaminho que o Sr. L. tinha deixado na mesa de centro. O papel parecia muito antigo, com manchas escuras que poderiam ser sangue de outras pessoas que tinham assinado antes de mim. As letras eram escritas numa tinta dourada que brilhava mesmo no escuro, e eu sentia uma energia estranha vinda do documento. Às 8 da noite, tentei ligar para minha irmã em Goiânia, pensando em pedir ajuda emprestada. Mas ela disse que estava passando por dificuldades também, que o marido dela estava desempregado e que não podia me emprestar nada. "Você sempre foi meio irresponsável com dinheiro, Evandro. Talvez seja a hora de aprender a se virar sozinho." Quando deu meia-noite, sentei no sofá e comecei a pensar seriamente na proposta. O que eu tinha a perder? Minha vida já estava destruída mesmo, sem trabalho, sem família, sem dinheiro, sendo ameaçado por agiota. Se existia uma chance, por menor que fosse, de reverter essa situação, eu tinha que tentar. Às 3 da manhã, ele apareceu pela 3ª vez, mas agora com uma expressão mais séria, quase impaciente. "Chegou a hora da decisão, Evandro. Aceita minha proposta ou não?" Ele estava em pé na minha frente, com as mãos nos bolsos, esperando uma resposta definitiva. Senti que não haveria uma quarta oportunidade. "Eu aceito", disse com a voz trêmula. Ele sorriu, mas dessa vez o sorriso parecia genuíno, como se estivesse realmente satisfeito com minha escolha. "Excelente. Vamos selar nosso acordo da forma tradicional." Ele se aproximou da mesa e estendeu o pergaminho, junto com uma adaga pequena de cabo dourado que ele tirou do bolso interno do terno. "Você precisa assinar com seu próprio sangue, Evandro. É a única forma de tornar nosso contrato válido." Ele me entregou a adaga, que estava gelada, mas ao mesmo tempo parecia vibrar na minha mão.
Apenas um pequeno corte no dedo indicador da mão direita será suficiente. Eram exatamente 3h17 da manhã quando cortei meu dedo. A lâmina estava tão afiada que nem senti dor no começo. Meu sangue gotejou no pergaminho e imediatamente começou a borbulhar como ácido, fazendo um chiado perturbador que ecoou por todo o apartamento. O cheiro de enxofre voltou, só que muito mais forte dessa vez. Enquanto eu assinava Evandro Silva Carvalho com meu próprio sangue, aconteceu algo que me deixou apavorado. Por um segundo, vi meu reflexo no pergaminho, como se ele fosse um espelho. Mas meus olhos estavam completamente negros, vazios, sem nenhum brilho de vida. Era como se eu estivesse olhando para um morto. Assim que terminei de assinar, senti como se 1000 volts tivessem passado pelo meu corpo. Não era dor, era poder puro correndo pelas minhas veias. Minha visão ficou mais nítida, mais aguçada, como se eu pudesse enxergar através das paredes. Era como se eu tivesse ganhado um sexto sentido. Conseguia sentir as fraquezas das pessoas, suas inseguranças, seus medos mais profundos. Muito bem, disse o Sr. L, recolhendo o pergaminho que agora tinha meu nome escrito em sangue. Nosso contrato está selado. A partir de agora, sua vida vai mudar de forma radical. Ele guardou o documento dentro do terno e quando sorriu dessa vez, seus dentes pareciam mais afiados que antes, principalmente os caninos que brilhavam na luz fraca do apartamento. O Sr. L se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Senti um frio penetrante, como se gelo estivesse sendo injetado diretamente nas minhas veias. Lembre-se, Evandro, quando eu precisar de você, você receberá instruções. Não questione, não hesite, apenas cumpra. Sua obediência será recompensada, sua rebeldia punida. E com essas palavras, ele desapareceu como fumaça escura, deixando apenas o cheiro de enxofre no ar. Naquela manhã, quando acordei, minha vida começou a mudar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, acordei me sentindo diferente. Era como se eu tivesse uma energia nova correndo pelo corpo, uma confiança que eu nunca tinha tido antes. Olhei no espelho e meus olhos pareciam mais brilhantes. Minha postura estava mais ereta, até minha voz soava diferente quando falei comigo mesmo. Parecia que eu tinha virado outra pessoa durante a noite. Às 9 da manhã, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, mas atendi mesmo assim. Evandro! Aqui é a Sandra, da construtora Anápolis. Temos uma proposta de emprego para você. Fiquei em choque. Eu nunca tinha mandado currículo para essa construtora. Ela explicou que tinham conseguido meu contato através de indicação especial e queriam me oferecer o cargo de gerente de obras. O salário que ela ofereceu me deixou sem fala. R$15.000 por mês, mais comissões, vale alimentação, plano de saúde completo e carro da empresa. Era mais do que eu ganhava como operário na metalúrgica em um ano inteiro. Quando posso começar? Perguntei, tentando não parecer desesperado demais. Que tal segunda-feira? Vamos fazer sua carteira hoje mesmo. No caminho para assinar os papéis da construtora, parei numa lotérica para comprar um refrigerante. Fiquei parado na frente da máquina da Mega Sena e, de repente, os números começaram a aparecer na minha mente. 5, 12, 23, 31, 42, 56... Era como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido, me dizendo exatamente quais números escolher. Apostei R$100 que nem sabia de onde tinha tirado. Quando olhei na carteira, o dinheiro estava lá, novinho em folha. Saí da lotérica com uma certeza estranha de que ia ganhar. Não era esperança, era convicção absoluta, como se o resultado já estivesse decidido há muito tempo. No sábado à noite, quando saiu o resultado, eu tinha acertado 5 números. Ganhei R$50.000. Fiquei parado na frente da televisão, olhando os números que eu tinha decorado de cor, sem conseguir acreditar. Era impossível. Mas estava acontecendo. Liguei para a Caixa no domingo de manhã e confirmaram.
Eu era um dos ganhadores. As pessoas começaram a me tratar diferente também. A dona Conceição, minha vizinha que sempre reclamava dos barulhos, veio bater na minha porta com um bolo. Evandro, eu fiz esse bolo de chocolate pensando em você. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Ela nunca tinha sido simpática comigo antes. Pelo contrário, sempre me olhava com cara feia. Na segunda-feira, quando fui trabalhar na construtora, aconteceu algo ainda mais estranho. Assim que entrei no escritório, todos os funcionários me cumprimentaram como se me conhecessem há anos. O próprio dono da empresa, seu Joaquim, me recebeu com um abraço caloroso. Evandro, que bom que você aceitou nossa proposta. Tenho certeza de que vai fazer um trabalho excelente aqui. Na terça à noite, meu celular tocou. Era a Carla. Meu coração disparou quando vi o nome dela na tela. Fazia semanas que ela não ligava por vontade própria. Evandro, a voz dela estava diferente, mais doce. Eu tenho sonhado com você toda noite. Sonhos estranhos, mas bons. Será que a gente pode conversar? Ela me contou que estava passando por um período difícil, que sentia saudade nossa, que o Gabriel perguntava por mim todos os dias. Eu cometi um erro, Evandro. Talvez a gente possa tentar de novo, com calma. Marcamos de nos encontrar no shopping de Anápolis no fim de semana para conversarmos melhor e eu ver o Gabriel. O mais impressionante aconteceu na escola do Gabriel. A professora dele, Dona Marina, me ligou na quinta-feira. Senhor Evandro, preciso conversar com o senhor sobre seu filho. Ele desenhou um retrato seu na aula de artes. É impressionante a perfeição do desenho. Parece uma fotografia. Ela disse que o Gabriel não parava de falar sobre mim, mesmo sem ter me visto há meses. Pessoas na rua começaram a me cumprimentar sem eu conhecer elas. O dono da padaria onde eu comprava pão, que antes mal me olhava, agora sempre me oferecia desconto. Para um cliente especial como você, Evandro, o farmacêutico, o frentista do posto, até mesmo pessoas que eu cruzava na rua, me tratavam com um respeito que eu nunca tinha experimentado. Até a Fernanda, irmã da Carla, que sempre me detestou, me ligou na sexta-feira. Evandro, desculpa incomodar, mas você está diferente, mais bonito, mais confiante. Queria saber se você não quer tomar um café comigo no fim de semana. Ela estava claramente interessada em mim, coisa que jamais pensei que fosse acontecer. Na sexta à noite, quando estava comemorando minha nova vida, bebendo uma cerveja cara que comprei com o dinheiro da loteria, senti uma presença familiar no apartamento. O ar ficou mais frio e um cheiro leve de enxofre tomou conta do ambiente. Sabia que o Sr. L estava prestes a aparecer com minha primeira tarefa. O Sr. L apareceu na minha sala exatamente à meia-noite de sexta-feira, mas dessa vez ele não veio sozinho. Havia uma sombra atrás dele, uma figura que eu não conseguia ver direito, como se fosse feita de fumaça escura. Evandro, ele disse com aquele sorriso frio. Espero que esteja gostando dos primeiros benefícios do nosso acordo. Mas agora chegou a hora de você retribuir o favor. Ele sentou na minha poltrona como se fosse o dono da casa e cruzou as pernas elegantemente. Sua primeira tarefa é bem simples, quase um aquecimento. Tirou do bolso um envelope lacrado e me entregou. Amanhã você vai trabalhar com um homem chamado Marcelo Santos. Ele é casado, tem uma filha de 8 anos com problema no coração que precisa de cirurgia urgente. Abri o envelope e dentro havia uma foto do Marcelo, junto com informações pessoais dele. Endereço, telefone, onde ele trabalhava, até mesmo o nome da filha, que era Beatriz. Esse homem juntou R$3.000 para pagar a cirurgia da filha. Continuou o Sr. L. Sua tarefa é convencê-lo a apostar esse dinheiro na loteca deste fim de semana. Mas se ele perder o dinheiro, a filha dele não vai poder fazer a cirurgia. Protestei, sentindo um aperto no peito.
O Sr. L riu baixinho, um som que me deu arrepios. Exato. E ele vai perder, porque eu já me certifiquei disso. Você vai dizer para ele que teve um sonho profético, que os números apareceram para você em uma visão divina. Tentei argumentar, dizer que não podia fazer uma coisa dessas com uma criança inocente, mas ele levantou a mão, me interrompendo. Nosso contrato não prevê questionamentos, Evandro. Você assinou com seu próprio sangue, lembra? Ele se levantou e veio na minha direção, e senti uma dor terrível no peito, como se meu coração fosse ser arrancado. A dor era insuportável, como 1000 agulhas perfurando meu peito ao mesmo tempo. Caí de joelhos, segurando o peito e pedindo para ele parar. Esta é apenas uma amostra do que acontece quando você tenta desobedecer, ele disse friamente. Na próxima vez, a dor será 10 vezes pior e durará muito mais tempo. No sábado de manhã, cheguei na construtora e conheci o Marcelo. Ele era um homem simples, de uns 40 anos, com mãos calejadas de tanto trabalho pesado. Mostrou-me as fotos da filha no celular com muito orgulho. Minha princesinha, ele dizia sorrindo. Em 2 semanas, ela vai fazer a cirurgia e ficará boa para sempre. Durante o almoço, comecei a conversar com ele sobre jogos e apostas. Marcelo, você acredita em sonhos proféticos? Perguntei, fingindo naturalidade. Ele disse que sua avó sempre dizia que alguns sonhos eram mensagens divinas. Foi aí que contei a mentira que o Sr. L tinha me ordenado, que eu havia sonhado com números específicos da loteca. Cara, foi um sonho muito real. Menti, olhando nos olhos dele. Apareceu uma luz dourada e uma voz me falando os números. 3, 7, 9, 15, 21. A voz disse que quem apostasse nesses números neste fim de semana ficaria rico. Vi os olhos do Marcelo brilharem com interesse e meu estômago revirou de nojo de mim mesmo. Quanto você acha que eu deveria apostar? Ele perguntou claramente tentado. Olha, se fosse eu, apostaria tudo que pudesse. Sonhos assim não aparecem todo dia, Marcelo, e pelo que me lembro, a voz disse que seria a única chance. Estava mentindo descaradamente para um homem desesperado que queria salvar a filha. Na segunda-feira, Marcelo chegou no trabalho completamente destruído. Os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo, parecia que tinha envelhecido 10 anos em um fim de semana. Evandro, ele me chamou no canto. Eu perdi tudo. Apostei os 3.000 da cirurgia da Beatriz e perdi tudo. Ele começou a chorar na minha frente. Um homem de 40 anos chorando como uma criança. A cirurgia era na semana que vem. Como eu vou explicar para minha esposa? Como vou olhar nos olhos da minha filha e dizer que o papai dela jogou fora a única chance dela ficar boa? O desespero dele me partiu o coração em pedaços. Naquela noite, Marcelo me ligou completamente bêbado. Conseguia ouvir a esposa dele gritando no fundo, xingando ele de irresponsável. Evandro, ele falou com a voz pastosa, eu vou me matar. Não consigo viver sabendo que matei minha própria filha por ganância. Vou me enforcar hoje mesmo. É o mínimo que posso fazer. Tentei convencê-lo a não fazer besteira, que ia dar tudo certo, que ele ia conseguir o dinheiro de outro jeito. Mas eu sabia que eram palavras vazias. No fundo, eu tinha destruído a vida de uma família inteira. Tinha condenado uma criança de 8 anos, tudo por causa do meu acordo maldito. Desliguei o telefone me sentindo o pior ser humano do planeta. Na sexta-feira seguinte, o Sr. L apareceu novamente, dessa vez com um sorriso ainda mais largo. Parabéns, Evandro. Primeira tarefa cumprida com perfeição. O Marcelo não se matou ainda, mas a esposa dele pediu o divórcio e a filha está no hospital, esperando uma cirurgia que não vai acontecer. Ele riu baixinho. Agora vamos para algo um pouco mais interessante. O Sr. L voltou 2 semanas depois, mas dessa vez sua presença era diferente.
O ar ficou mais pesado, como se uma tempestade estivesse se aproximando, e as luzes do apartamento começaram a piscar. Evandro, ele disse, sentando numa cadeira que eu tinha certeza de que estava vazia um segundo antes. Sua primeira tarefa foi satisfatória, mas agora preciso de algo mais elaborado. Ele colocou sobre a mesa 3 envelopes lacrados, cada um com um nome diferente escrito em tinta dourada. João Batista Silva, pastor da Igreja Sagrada Família, no setor universitário. Márcia Helena Costa, esposa do seu chefe na construtora. E Amanda Reis, mãe solteira de 19 anos. Cada nome que ele falava sentia um frio maior no estômago. Vamos começar pelo pastor, ele disse, abrindo o primeiro envelope. Dentro havia fotos do pastor João, um homem de uns 50 anos, sorrindo ao lado da esposa e 3 filhos. Esse homem tem uma igreja próspera, família feliz, reputação impecável. Sua tarefa é destruir tudo isso. O sorriso dele era pura maldade. Ele me entregou um saquinho plástico pequeno contendo algo que parecia cocaína. Você vai plantar isso na mochila dele durante o culto de quinta-feira. Depois fará uma denúncia anônima para a polícia, dizendo que o pastor está vendendo drogas para os jovens da igreja. Minha mão tremeu quando peguei o saquinho. Isso vai arruinar a vida dele completamente. Mas ele é inocente, tentei argumentar. Tem família, filhos pequenos. O Sr. L. me olhou com aqueles olhos frios como gelo. Inocência é um conceito relativo, Evandro. Além do mais, você não está sendo pago para fazer julgamentos morais. Senti uma pontada no peito, lembrando da dor insuportável da vez anterior. Na quinta-feira à noite, fui até a Igreja Sagrada Família. Era um lugar simples, mas acolhedor, cheio de famílias com crianças. O pastor João estava pregando sobre perdão e segundas chances, falando com uma paixão genuína que me fez sentir ainda mais culpado. Durante um momento de oração coletiva, consegui plantar o saquinho na mochila dele. Fiz a denúncia anônima na sexta de manhã, usando um telefone público no centro de Anápolis. Alô, polícia, quero denunciar que o pastor João, da Igreja Sagrada Família, está vendendo drogas para os jovens da igreja. Ele guarda a mercadoria numa mochila preta que fica sempre no púlpito. Desliguei rapidamente, com as mãos suando frio. A prisão dele aconteceu no domingo, durante o culto da manhã. Vi no jornal local, pastor preso em flagrante por tráfico de drogas. A foto mostrava ele sendo levado algemado, com a esposa chorando e os filhos pequenos sem entender nada. A igreja fechou no mesmo dia e os fiéis ficaram escandalizados com a descoberta. A segunda tarefa era ainda mais cruel. Márcia, a esposa do meu chefe, era uma mulher bonita de 35 anos, mãe de 2 filhos adolescentes. O Sr. L. queria que eu a seduzisse, que destruísse o casamento dela. Use seus novos atributos, ele disse com um sorriso malicioso. Você vai perceber que as mulheres te acham irresistível agora. E ele estava certo. Comecei a frequentar o mesmo supermercado que ela, a mesma academia, os mesmos lugares que eu sabia que ela ia. Sempre que nos cruzávamos, ela me olhava de forma diferente, como se estivesse hipnotizada. Em 2 semanas, consegui o telefone dela e marcamos um café apenas como amigos. O primeiro encontro se transformou em 2, depois 3. Márcia estava claramente interessada em mim, mesmo sendo casada há 15 anos. Evandro, ela disse num desses encontros, eu nunca senti isso por outro homem. É como se você tivesse algum tipo de magnetismo. Ela não sabia como estava certa. Em 1 mês, ela havia pedido o divórcio ao marido, meu chefe. Os filhos dela ficaram revoltados, a família toda se desestrutou, e seu Joaquim ficou completamente destruído. Evandro, ele me disse no escritório, com os olhos vermelhos de chorar, minha mulher me deixou por um homem mais novo. 15 anos de casamento jogados fora.
A terceira tarefa foi a mais difícil de todas. Amanda era uma menina de 19 anos, mãe solteira de um bebê de 6 meses. O Sr. L. queria que eu fizesse com que ela perdesse a guarda do filho, plantando evidências de negligência e maus tratos. Ela é jovem, ingênua, fácil de manipular, ele disse friamente. Consegui me aproximar dela fingindo interesse romântico. Amanda era uma menina doce que trabalhava como faxineira para sustentar o filho sozinha. Comecei a plantar drogas no apartamento dela, a fazer denúncias anônimas ao conselho tutelar, a criar situações que a faziam parecer uma mãe irresponsável. Em 3 meses, ela havia perdido a guarda do bebê. Vi ela chorando na porta do fórum, implorando para os assistentes sociais deixarem ela ficar com o filho. Eu amo meu bebê, ela gritava. Eu nunca faria mal para ele. Mas as evidências que eu plantei eram convincentes demais. Ela perdeu tudo. Naquela noite, o Sr. L. apareceu com o sorriso mais satisfeito que eu já tinha visto. Perfeito, Evandro. 3 vidas destruídas, 3 famílias desfeitas, 3 almas quebradas. Você está se tornando um excelente funcionário. Ele me entregou um cheque de R$200 mil, sua recompensa pela dedicação. Mas lembre-se, isso é só o começo. Em dezembro de 2019, eu tinha me tornado exatamente o que o Sr. L. havia prometido. 3 empresas registradas no meu nome, uma mansão no condomínio mais caro nos arredores de Anápolis, 5 carros importados na garagem, conta bancária com mais de R$2 milhões. Por fora, eu era o exemplo do homem bem-sucedido que todos invejavam e respeitavam. A Carla havia voltado implorando perdão, trazendo o Gabriel de volta para a minha vida. Mas quando ela me olhava, eu via medo nos olhos dela. Evandro, você mudou muito, ela dizia às vezes. Seus olhos ficaram frios, como se não houvesse mais alma aí dentro. Ela não estava errada. Eu realmente sentia que algo dentro de mim tinha morrido com cada tarefa cumprida. As pessoas na cidade me tratavam com um respeito que beirava o terror. Comerciantes me ofereciam descontos sem eu pedir. Funcionários da prefeitura resolviam meus problemas na hora. Até mesmo policiais me cumprimentavam com reverência exagerada. Era como se todos soubessem instintivamente que eu era protegido por algo muito poderoso e perigoso. Mas a prosperidade material não trouxe a felicidade que eu esperava. Toda noite, quando chegava na mansão vazia e silenciosa, eu via rostos nos espelhos. Eram as faces das crianças que eu havia prejudicado. A Beatriz, filha do Marcelo, os filhos do pastor João, o bebê da Amanda. Eles me olhavam com lágrimas nos olhos, como se estivessem me acusando. O pior eram as madrugadas. Todo dia, exatamente às 3h17 da manhã, eu acordava com gritos na cabeça. Não eram gritos externos. Eram vozes internas, como se 1000 pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo dentro do meu cérebro. Eram as vozes de todas as vítimas das minhas tarefas, me amaldiçoando, me acusando, me lembrando do mal que eu tinha causado. Meus funcionários começaram a notar que eu tinha mudanças de personalidade drásticas durante o dia. De manhã, eu podia estar simpático e carismático. De tarde, me transformava num tirano cruel, gritando por qualquer bobagem. "Patrão", meu gerente disse uma vez, "o senhor está bem? Parece que são 2 pessoas diferentes no mesmo corpo." A Carla não conseguia mais dormir do meu lado. "Evandro", ela me confessou uma noite, "quando você dorme, você fala sozinho em línguas estranhas. Às vezes, sua voz fica grave, assustadora, como se fosse outra pessoa falando." Ela começou a dormir no quarto de hóspedes, levando o Gabriel junto, dizendo que tinha medo de mim. Os pesadelos eram cada vez mais intensos. Eu sonhava com o pastor João na cadeia, sendo espancado por outros presos que descobriram que ele era pastor traficante. Sonhava com a Márcia tentando explicar para os filhos adolescentes por que tinha destruído a família.
Sonhava com a Amanda chorando sozinha num quarto alugado, sem dinheiro para visitar o filho que tinha sido adotado. As tarefas do Sr. L foram ficando cada vez mais pesadas. Ele me pediu para convencer um empresário concorrente a se matar, para fazer uma jovem universitária se viciar em drogas, para destruir um orfanato plantando evidências de abuso. Cada tarefa que eu cumpria, mais dinheiro chegava na minha conta, mas mais vazio eu me sentia por dentro. O Gabriel, meu próprio filho, começou a ter medo de mim. "Papai", ele disse uma vez, "seus olhos ficam pretos às vezes, como os dos monstros dos desenhos." A criança de 6 anos conseguia ver o que os adultos não percebiam. Que eu não era mais completamente humano, que havia algo sombrio vivendo dentro de mim. Comecei a beber pesado para tentar silenciar as vozes na minha cabeça, mas o álcool não funcionava. As drogas que eu experimentei também não adiantavam nada. Era como se minha alma estivesse sendo corroída por dentro, sendo devorada aos poucos por uma escuridão que crescia a cada dia que passava. Um dia, olhando no espelho da mansão, vi meu reflexo sorrindo enquanto eu estava sério. Era como se houvesse outra pessoa controlando minha imagem no espelho. Alguém que se divertia com o meu sofrimento. Quebrei o espelho com o punho, mas no dia seguinte ele estava intacto novamente e o sorriso malicioso continuava lá. O Sr. L aparecia com menos frequência, mas quando vinha, trazia tarefas cada vez mais horríveis. "Você está evoluindo bem, Evandro", ele disse numa dessas visitas, "mas ainda há muito o que aprender sobre a verdadeira natureza do poder." Ele sorriu, mostrando dentes que agora eram claramente afiados demais para serem humanos. Na véspera do Natal de 2019, sozinho na minha mansão luxuosa, mas vazia, olhando pelas janelas enormes para a cidade de Anápolis lá embaixo, eu recebi a tarefa mais terrível de todas. Uma tarefa que finalmente me faria questionar se toda aquela riqueza valia a pena. Era 23 de dezembro de 2019, véspera do Natal. A mansão estava decorada com enfeites caros que eu tinha mandado a empregada colocar, mas não havia calor humano ali dentro. A Carla tinha levado o Gabriel para passar o Natal na casa da mãe dela, dizendo que precisava pensar sobre nossa situação. Eu estava completamente sozinho, rodeado de luxo, mas vazio por dentro. O Sr. L apareceu à meia-noite em ponto, mas dessa vez ele estava diferente. Seus olhos brilhavam como brasas, sua pele parecia mais pálida e havia algo no ar que me dava náusea. "Evandro", ele disse com aquele sorriso terrível, "chegou a hora da sua tarefa mais importante, uma que provará definitivamente sua lealdade a mim." Ele colocou na mesa de centro uma pasta com fotos e documentos. Era sobre uma mulher chamada Silvia, de 23 anos, mãe solteira de um menino de 4 anos, chamado Pedro. Esta mulher está processando uma empresa multinacional por poluição ambiental que causou câncer no filho dela. Ele explicou friamente. Ela pode ganhar e receber milhões em indenização. Sua tarefa é fazer com que ela desista do processo e perca a guarda da criança. Continuou, folheando os documentos. Você vai plantar evidências de que ela é viciada em drogas, que negligencia o filho doente, que é uma mãe irresponsável. A empresa multinacional é nossa, parceira, e não pode perder este caso. Pela primeira vez, desde que assinei o contrato, eu disse não. Não vou fazer isso. É uma criança com câncer, cara. A mãe está lutando para salvar o filho dela. O Sr. L parou de sorrir e me olhou com uma frieza que me gelou até os ossos. Você não tem escolha, Evandro. Nosso contrato não prevê recusa. A dor que veio foi 10 vezes pior que todas as outras. Era como se 1000 demônios estivessem rasgando meu peito por dentro, arrancando pedaços da minha alma. Caí no chão, gritando de agonia, implorando para ele parar. Esta é sua última chance, ele disse. Ou obedece, ou sofre eternamente.
Foi nesse momento de desespero total que ouvi uma voz diferente. Não era a voz fria e calculista do Sr. L. Era uma voz suave, cheia de amor e compaixão. Evandro, meu filho. A voz ecoou pela mansão inteira. Você não precisa mais sofrer. Existe um caminho de volta. Era como se a luz tivesse entrado naquele lugar de trevas. Lutei contra essa voz por 3 horas, cara. O Sr. L gritava na minha mente, ordenando que eu cumprisse a tarefa, enquanto a outra voz me chamava suavemente para a liberdade. Era uma batalha dentro da minha própria alma, com 2 forças sobrenaturais disputando o meu destino. A dor era insuportável, mas algo dentro de mim estava despertando. Jesus Cristo! Gritei no meio da sala. Se o Senhor realmente existe, me ajude. Eu não quero mais ser escravo do mal. Nesse momento, senti como se 1000 demônios estivessem sendo expulsos do meu corpo pelos poros da pele. Era uma sensação de libertação que eu nunca tinha experimentado, como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas. A luz que invadiu a mansão era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Era quente, acolhedora, cheia de amor incondicional. Senti braços invisíveis me abraçando, me consolando, me perdoando por tudo que eu tinha feito. Meu filho, a voz dizia, eu nunca te abandonei, mesmo quando você se perdeu. O Sr. L soltou um grito de ódio que rachou os vidros da mansão. Você vai se arrepender disso, Evandro. Nosso contrato é eterno. Mas quando olhei para ele, vi que estava menor, mais fraco, como se a luz estivesse tirando o poder dele. Ele tentou me tocar, mas sua mão atravessou meu corpo como se ele fosse apenas fumaça. Olhei para meu dedo, onde estavam as marcas do corte do pacto, e elas simplesmente desapareceram. A cicatriz que eu carregava há meses sumiu completamente, como se nunca tivesse existido. No mesmo instante, surgiram marcas no meu peito, cicatrizes que formavam perfeitamente o desenho de uma cruz, aparecidas do nada no momento da minha conversão. O contrato que o Sr. lhe guardava no terno simplesmente se desfez em cinzas. Eu vi as cinzas voando pela sala e desaparecendo no ar, levando embora toda a maldição que havia sobre minha vida. O próprio Sr. L começou a se dissolver como fumaça negra, gritando ameaças e maldições que perdiam força a cada segundo. Caí de joelhos no meio da sala e chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei por todas as vidas que destruí, por todas as famílias que desfiz, por todas as crianças que prejudiquei. Mas também chorei de alívio, porque finalmente estava livre daquela prisão espiritual. Orei pela primeira vez de forma verdadeira, pedindo perdão e uma nova chance de fazer o bem. Hoje eu pastoreio uma pequena igreja no Jardim Goiás, aqui mesmo em Anápolis. Perdi toda a riqueza material. A mansão foi executada pelos bancos, os carros foram vendidos para pagar dívidas. Mas ganhei algo muito mais valioso: minha alma de volta. Uso essas cicatrizes em forma de cruz no peito para lembrar de onde vim e para onde nunca mais quero voltar. Ajudo pessoas que passaram pelo que eu passei, que foram seduzidas pelo poder fácil e perderam tudo. Porque eu sei que sempre existe um caminho de volta para a luz, não importa quão escura tenha sido a estrada que percorremos.